Vamos ver o terceiro hadith do livro Arba'una fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadiths que falam sobre o acerca dos direitos de Allah Tabaraka wa Ta'ala. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فاخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. الحديث متفق عليه. Este hadith, meus irmãos, segundo Ibn Abbas radiyallahu anhuma, disse: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disse que quando o Nabi sallallahu alayhi wa sallam enviou Mu'adh bin Jabal para o Iêmen, para o povo de Iêmen. E Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu é um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam e era um dos ulama dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. É um dos 4 companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele orientou os outros companheiros para que levassem ou aprendessem o Corão com eles, que é Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal e Salim Mawla Abi Hudhaifa radiyallahu anhum ajma'in. Então estamos a falar de um indivíduo que tinha conhecimento radiyallahu anhu. Não só tinha conhecimento básico, mas era um dos alimos sábios dentre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que era reconhecido alaihi salam ou radiyallahu anhu como o homem que conhecia mais o halal e o haram, radiyallahu anhu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Mu'adh para Iêmen para ser juiz, professor e da'i, pregador. Enviou para lá representar
o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de conquista de Meca, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou ele em Meca para ensinar Ahlu Meca, radiyallahu anhu, e é um dos companheiros do profeta que entrou logo à primeira hora, assistiu al-Aqaba, esteve presente na batalha de Badr e todas as batalhas junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isto dá-nos a entender que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao enviar a ele, enviou um homem com conhecimento muito vasto. قال له, aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. E nota a narração: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Este hadith, conforme nós ouvimos há pouco tempo, que é mutafaqun alayhi, está no Bukhari, no número 7372, no Muslim, no hadith 29. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para Muad, radiyallahu anhu, innaka taqdamu, que tu vais ter ou irás ter com um povo de Ahlul Kitab. Ahlul Kitab refere-se aos judeus. Quando se fala de Ahlul Kitab, refere-se aos judeus ou cristãos. Em Iêmen, naquela altura, residiam lá muitos cristãos. Vivia lá a Nasara. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam informa Muad que tu vais ter com um povo Ahlul Kitab. E chamaram-se Ahlul Kitab porque Allah Azza wa Jalla enviou para este povo Taurat, que é o judeu, o Injil, que é para os cristãos. E aqui, meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando envia Muad, e diz para ele que, olha, vais ter com um povo cuja característica deles é esta, Ahlul Kitab. E não era um povo qualquer, era um povo que tinha um certo conhecimento, porque Allah Azza wa Jalla concedeu a eles um livro, que é o Injil, neste caso aqui eram cristãos. Isso significa que o Muad tinha que se preparar. Preparar-se em quê? Arrumar a roupa dele? Não. Isso também é necessário, não é? A pessoa vai viajar, tem que arrumar. Mas aqui era para ele se preparar em conhecimento. Porque vai enfrentar um povo que vai lhe questionar e ele deve estar preparado para responder às questões que poderão ser submetidas a ele. Radiyallahu anhu. E isto aqui é verdadeiro da'wa do Islã. Nabi sallallahu alaihi wasallam, se formos a ver aqui no início, a Nabi sallallahu alaihi wasallam enviou um homem. Não foi jama'a, não foi grupo de pessoas. Não. Foi uma pessoa.
uma pessoa dotada de conhecimento. E Allah Azza wa Jalla tinha lhe dado conhecimento. Era um álimo. Aí o da'wa de Nabi sallallahu alaihi wasallam é este. Que uma madrasa, que uma instituição, neste caso Nabi sallallahu alaihi wasallam, que era o professor, enviou Mu'adh para pregar o Islã, para ensinar o Islã. Este é o verdadeiro da'wa. Este é o verdadeiro tabligh. Por quê? Ia ter com Ahl al-Kitab. Ia ter com Ahl al-Kitab. Para ensinar a eles o din de Allah. Fazer chegar para eles o din de Allah Azza wa Jalla. Foi uma pessoa. Contrário àquilo que a gente tem visto hoje. Pessoas saem em grupo que não têm conhecimento, cujo objetivo é aprenderem o Islã dentro do quê? Da saída. O Islã aprende-se aonde? Na viagem ou na madrasa? Na madrasa. Na madrasa. Saem só para ter aquele convívio. Aí, uma caravana. Nassallallahu alaihi wa sallam. Segundo, quando o profeta diz para Mu'adh bin Jabal que tu vais ter com um povo de Ahl al-Kitab, aí cujas características são estas. É para chamar a atenção que tens que estar preparado. Tens que estar preparado. Aí tens que ter o conhecimento, al-ilm. Porque o da'wa não se faz com ignorância. Em nenhum momento, em nenhum tempo, os du'ates, os pregadores, saíram de uma zona ou foram enviados para uma zona que não fossem pessoas dotadas de conhecimento. Sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: فليكن, que seja أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. Nota a narração. إلى شهادة لا إله إلا الله. E seja a primeira coisa que você chamará a eles. Aí vai pregar, vai convidar a eles a prestarem unicidade, a tawhid, para Allah subhanahu wa ta'ala. E que seja a primeira coisa no da'wa, o tawhid, ay la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, ou la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa huwa ala kulli shay. Esta é a primeira obrigação de um da'i, em particular e em geral, todo muçulmano, chamar o outro, chamar outras pessoas para abraçarem o kalima la ilaha illallah. فليكن أول ما تدعو, que seja a primeira coisa, ya Mu'adh, que você vai pregar a tawhid, a kalima la ilaha illallah. Por que, meus irmãos? Porque sem o tawhid, nem o seu salat, nem o seu zakat, o siyam, tudo que você fizer não terá validade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a primeira coisa é
kalima la ilaha illallah, a shahada. E quem vai chamar as pessoas para o kalima la ilaha illallah, ao mesmo tempo ele tem que proibir, combater a idolatria. Porque o princípio de da'wah, se formos a ver no Corão, ele usa dois meios. Sluk. Targhib wa tarhib. Targhib é o quê? Incentivar as pessoas na prática do bem, das boas ações. E quando praticarem, tem essa boa nova que entrarão no Jannah, terão recompensa. Chama-se targhib. Mas tarhibo é advertência. Que olha, se você não praticar, vai ter castigo. Poderá cair no Jahannam, wa na'udhu billah. Então, essas duas formas não se separam. Por isso que encontramos no Corão, onde Allah Azza wa Jalla menciona Ahlul Iman, o jazá que Allah preparou para eles no Jannah, a seguir sempre vai mencionar os kufares e o pagamento que Allah preparou para eles. Então não podemos nós, é verdade que o da'i tem que ter visão, que não, este lugar precisa targhib, ou este lugar precisa tarhibo, precisa amedrontar as pessoas, porque não tem medo, ou este lugar precisa incentivar as pessoas a prática de isto ou daquilo, as boas ações. Mas não podemos nós nos especificarmos que só vamos chamar as pessoas para o tarhibo. Esse da'wah não está em conformidade com o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que encontramos grupos que fazem este da'wah, mas quando chega esta parte não querem tocar. Não querem tocar. Por quê? É por isso que encontramos nesses grupos pessoas que fumam, pessoas que fazem isto, que comem juros, shirk, wa na'udhu billah. Não conseguem dizer que isto é shirk. Então não é da'wah de Rasul alayhi salatu wassalam. Isto é uma prova, meus irmãos. Hadith do profeta muttafaqun alayhi. Que o profeta sallallahu disse que seja a primeira coisa tawhid. Ensinar as pessoas tawhid, a unicidade de Allah. Adorarem somente Allah subhanahu wa ta'ala. Adorarem Allah, a unicidade de Allah na adoração, os seus nomes, no rububia, na criação, essas coisas que nós já falamos aqui na aula anterior. فإذا عرفوا ذلك, em outra narração, فإن هم أطاعوك بذلك, aí se eles te obedecerem, ou se eles saberem, conhecerem, aí pôr em prática o tawhid. Então aí, فَخْبِرُهُمْ, informa eles, أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Se eles te obedecerem, isto é, cumprirem com o tawhid de Allah,
a unicidade de Allah Azza wa Jalla no ibada, então informa eles que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para eles 5 salates. 5 salates. Fi yawmihim wa laylatihim. Os seus dias e noites. Dia e noite porque os salates, Allah Azza wa Jalla, o horário, o salat está dividido. Temos al-Fajr, al-Dhuhr wal-Asr e temos também al-Maghrib wal-Isha. Então, a divisão da hora do salat abrange o dia, assim como a noite. E o salat, meus irmãos, é o maior pilar do Islã depois do Shahada. Quem não faz salat não tem lugar no Islã. Sallallahu alaihi wa sallam. É a primeira obrigação de um muçulmano depois de ele entrar no Islã. Depois do Shahada é a salat. E o salat, meus irmãos, é uma forma de adorar Allah Azza wa Jalla, com determinadas palavras e movimentos físicos. E começa com takbira e termina com taslim. Salat é ibada. Que a pessoa faz com palavras apropriadas, leitura do Coran, dhikr, movimentos, ruku, sujud. Começa com takbira, termina com taslim. E o salat, meus irmãos, é uma proteção. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Aí quem pratica o salat como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez, porque nós temos que procurar aprender o salat da forma que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. É verdade que não será exatamente como ele fez, mas aproximado. Porque Nabi alaihi salatu wasallam disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Aí façam salat como me viram fazer salat. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam já subiu no mimbar com o propósito de ensinar as pessoas como fazer o salat. Então, a obrigação de todos nós é aprender o Islã com as suas evidências. Bem, então, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Que, por certo, o salat impede o seu praticante, protege-lhe contra coisas vergonhosas, obscenidade, pecados. O salat protege. Segundo, meus irmãos, o salat é o maior auxílio que o indivíduo pode ter. A força que pode suportar um indivíduo, uma dessas forças é a salat. Porque Allah Azza wa Jalla disse: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Os crentes procuram auxílio de Allah Azza wa Jalla através de quê? A paciência e a salah. Inna Allah ma'a as-sabirin. Allahumma ja'alna minhum. Assim como também o salah garante o bem-estar do indivíduo, abre as portas da bênção de Allah, baraka.
do risco de Allah tabaraka wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa'mur ahlaka bis-salah", ordena a tua família para observarem o salah, wastabir alayha, e seja assíduo a ela, a salah. La nas'aluka rizqan, que nós não queremos de ti sustento, nahnu narzuquka, nós iremos te dar sustento. Wal aqibatu littaqwa. As regras de salah tem shurut, tem arkan, tem wajibat, tem sunan. Isso os nossos ulama irão detalhar, ou as pessoas que queiram detalhar procurem os alims, inshallah, para terem mais detalhes. Eu sempre gosto de lembrar tudo aquilo que é obrigatório para nós fazermos. É obrigatório termos ou procurarmos respectivo conhecimento. Não adorem Allah Azza wa Jalla sem conhecimento. Tudo querem fazer, façam com conhecimento. فإذا صلوا, se eles fizerem o salah, nota a narração, se eles te obedecerem no salah, فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم. Então, informa a eles que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para eles o zakat. O zakat aqui se refere zakat que é farad, porque a palavra zakat na língua significa purificação ou aumento, e na terminologia islâmica é um ato de ibada, né? Forma de adorar Allah tirando um certo tipo de bens. Um certo tipo de bens, porque não é todo tipo de bens que a pessoa tira o zakat. Estou a falar zakat, aquele que é pilar do Islã. Aí depois do salat, sempre encontramos, quer no Corão, quer no Sunnah, vem mencionado o zakat, pela importância do zakat, porque garante um ambiente saudável. E o zakat é forma de adoração, ibada. Você quando tira certos bens, uma determinada parte dos bens você tira, o zakat pode ser dinheiro, ouro, prata, pode ser nos animais, carneiro, cabritos, bois, camelo, só esse tipo de animais. Tira-se também em produtos agrícolas, tira-se o zakat. Então, esse tipo de bens, tira-se o zakat, a ibada, para um determinado tipo de pessoas, é grupo de alvos já específicos, mencionado no Corão. Quando o indivíduo tiver o nisab é o valor mínimo estipulado, que a partir daí torna-se obrigatório a pessoa tirar o zakat. فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. Zakat, até o sadaqa também entra, mas aqui está a falar zakat al-amwal, é aquele que é de caráter obrigatório, que faz parte dos pilares do Islã. تؤخذ من غنيهم, que será tirado dos ricos. O rico aqui é aquele que tem o nisab, aquele que tem esse tal
valor estipulado dentro do Sharia, valor mínimo, e quando atingir esse valor e passar por ela um ano, então aí deve tirar o quê? O zakat. Bom, nem todos os bens, como por exemplo produtos agrícolas, não precisa esperar passar um ano, tira-se depois de tirar da machamba, por aí. فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرٍ. Aí tira-se do rico para o pobre. Aqui disse غَنِيِّهِمْ, aí os ricos de uma sociedade. E é distribuída ou devolvida para os pobres daquela sociedade. É por isso que alguns ulamás recomendam que o zakat, em primeiro lugar, deve ser distribuída, ou a pessoa deve distribuir onde ele está a residir, para os pobres daquela zona. A não ser que haja uma necessidade extrema, noutros lados aí vai distribuir. فإذا أقروا بذلك, então, se eles aceitarem, consentir tirar o zakat, فخذ منهم, então podes levar deles. Porque naquela altura, meus irmãos, havia liderança única, que era de Rasul alayhi salatu wassalam. Depois dele passou para os seus khulafa ar-rashidin, passou para o umara, os líderes. Então, havia um departamento que era encarregue de juntar o zakat. E eram enviadas pessoas para recolherem zakat. Em outros lugares haviam pessoas responsáveis para recolherem o zakat e trazerem para Rasul alayhi salatu wassalam, como o chefe maior naquela altura era o Nabi sallallahu alayhi wasallam. E esta era a melhor forma, por quê? Porque eles sabiam onde direcionar aquele zakat. E é uma das coisas que hoje, no nosso tempo, não há. Porque, meus irmãos, uma das coisas que combate a pobreza numa sociedade é o zakat, se ela for bem distribuída. Sabem que já houve um tempo em que o Estado Islâmico, quando falo Estado, não estou a falar desses bandidos, não. Estou a falar daquilo que foi o Império Islâmico, em que não existiam pessoas. Aí o Estado que saía de Andalucia, né, até Sindh, na Ásia, subhanallah, não haviam aviões, nem celulares, nem nada, mas o Islã conseguia liderar tudo isso. Allahu Akbar. Porque havia liderança, havia união. Chegou um ponto em que o zakat era guardado no Beit al-Mal, Departamento de Finanças, hoje podemos chamar assim. Por quê? Porque as pessoas não precisavam. Receberam, foram tirando, foram juntando e acabou. Mas infelizmente hoje nós temos pessoas empastadas. Mas olha só a nossa sociedade, as dificuldades que enfrenta. Isso por quê? Porque, na minha ótica, um dos problemas é que não temos um departamento responsável por esta
por esta área. Cada um dá aquele que ele quer, da minha raça, da minha terra, da minha zona. Ele vai dando aqueles meios e acabou. Segundo, distribuímos zakat como esmola. Não para tirar as pessoas da pobreza, não. É para criar independência. Não independência, dependência. Para ele, para ele passar-te a adorar. Pedir-te esmola toda hora. Dá-lhe só algumas coisinhas só para amanhã. Vai, como é que não há nada aí? Toma lá. Passa um ano, toma lá. Por quê? Há muito protagonismo hoje em dia, cada um só quer sobressair, cada um quer. Porque se nós tivéssemos união, se tivéssemos objetivos comuns, e o maior objetivo comum é servirmos a comunidade, em particular a comunidade muçulmana. Nós não temos isso. Muitos de nós olhamos só para nós. Talvez a terceira, a quarta ou a 10ª parte é que vamos olhar para o outro. Sallallahu alaihi wa sallam. É triste, mas é a nossa realidade. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz para Muaz: "Fakhudh minhum", leva deles. Aí podes aceitar. E disse: وتوقع كرائم أموال الناس. توقع e tenha cuidado. Nota a narração que está no Bukhari: فإياك وكرائم أموالهم. Aí cuidado ya Muad, em não levares os bens preciosos das pessoas. Aí a pessoa, por exemplo, quer tirar zakat do seu ouro. Não, existem pessoas que tiram zakat em ouro, subhanallah. Moçambique ou fora de Moçambique. Se está previsto no Jaria, porque existe. Naquela altura era a moeda de troca, era ouro ou prata. Então, se você vai ter com alguém nesse lado onde há pessoas responsáveis, e ele tem ouro, aquele da primeira, tem ouro reles e tem de quê? Da médio. Então o profeta, conforme o dito dele, diz que nós sabemos que bens em geral são preciosos para o seu dono, não é? Quem não gosta dos seus bens? Todos nós gostamos. É uma realidade. Então, você quando vai pegar ou vai levar, não leva aquele ouro da primeira, porque é algo muito querido pelo dono. Assim será como uma injustiça para ele. E também não leva aquele reles, porque vais levar, distribuir para as pessoas e as pessoas vão sentir um pouco lesados, porque vais dar uma coisa que não é boa. Por exemplo, para um criador de gado, vais apanhar, ele tem carneiros, aqueles grandes bons, que ele gosta, aprecia, são preciosos para ele. Tem normais e tem aqueles que estão doentes, magrinhos, não sei qual. O profeta disse: cuidado, ya Muaz, levares aqueles que são grandes, preciosos para os olhos do dono, porque ele vai se sentir lesado, injustiçado. E o Islã proíbe a injustiça. E nem leva aquele que está doente, magro, porque será também injustiça para o pobre, que tem que receber aquele zakat.
leva aquele que está entre os dois extremos, o médio. É o que está a referir aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí não faça injustiça em levar aquilo que é muito valioso para o dono e nem leva aquilo que é deles, que não tem nenhum valor, para aquele que... É por isso que alguns ulamás, quando você vai, por exemplo, na machamba, é outro exemplo também na machamba, tens milho ou arroz de qualidade, aquele mesmo qualidade número 1, e tens o médio, e tens aquele que, naquele tempo chamava maluco asqueiro. Quem se lembra? Vinha da China, não havia outro, era aquele mesmo, comíamos com todo sabor, aquele como pedra de isqueiro. Também muitos não conhecem pedras de isqueiro. Mas pronto, aqueles reis que não tem qualidade, não leva este nem aquele outro. Você leva aquele que está no meio e tira esse do zakat. Então os nossos ulamás dizem que não podes escolher aquilo que já perdeu qualidade. As pessoas não têm medo de Allah. Não têm medo de Allah. Sabem que esta coisa já está fora do prazo. Não tiram sadaqah ou zakat quando ele está dentro do prazo. Só vai tirar depois já passar o prazo. O que ele faz? Vai apagar o prazo e, como se diz, quem recebe não escolhe, não é? O pobre vai fazer o quê? Vai aceitar, depois são consequências de saúde e por aí, nasarallah al-afia. Então, nota a narração de Bukhari, disse: فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمْ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Aí tenha cuidado com a súplica, com o choro, com a lamentação, a queixa de um injustiçado. Cuidado, meus irmãos. A injustiça é haram. E se o injustiçado virar-se para Allah, lamentar-se, queixar-se a ele da sua injustiça, saiba que esse pedido vai diretamente. Não tem nada, nenhum véu que pode travar. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Al-Bukhari. E nota a narração, até mesmo se for de um kafir, mesmo sendo um kafir, se você injustiçar a ele e ele lamentar-se para Allah, Allah Azza wa Jalla vai ouvir a lamentação dele. As'al Allah al-afu wal-afia. Este hadith, meus irmãos, fala-nos de que a primeira obrigação do indivíduo é chamar as pessoas para o kalima la ilaha illallah. A da'wa deve ser feita em primeiro lugar, chamando as pessoas para o kalima la ilaha illallah. E este é a metodologia do da'wa que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou. E este hadith é uma lição grande para aqueles pregadores, para aquele que faz da'wa, para aquele que quer fazer tabligh. E o tabligh no Corão sempre foi para o não muçulmano. O não muçulmano. Verdadeiro tabligh é, porque a palavra tabligh é o quê? Baligh. Aí faz chegar alguém que não tem conhecimento. A da'wa é vasta. Porque há pessoas que dizem que não, o profeta não deixou nenhuma metodologia para fazer da'wa. Oh, subhanallah, como não deixou?
Da'wa é o quê? Não é ibada. Ibada pode-se fazer ao contrário daquilo que foi a tradição do profeta. Não pode. Não será aceito por Allah tabaraka wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala disse também no Surah Yusuf: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Esta é a base da metodologia de da'wa. Para todo aquele alim que diz que o profeta não deixou metodologia no da'wa, deve rever. Deve rever. É verdade que não deixou meios. Meios podem se inovar. Naquele tempo os sahabas andavam de cavalo, camelo, a pé. Hoje nós temos carros, temos aviões. Né? Então isto aqui é uma inovação. Não inovação bid'a, não, inovação. Porque já não usamos cavalo, não usamos aquilo. Tudo bem, não há problema. Mas a metodologia deve seguir aquela que foi do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabil, esta é minha metodologia, meu caminho. Sabil yani tariqi. Que o quê? Ad'u ila Allah, que eu chamo as pessoas para Allah. O Sheikh Uthaymin, rahimahullah, num comentário sobre este ayah, Ad'u ila Allah, ele faz uma pergunta: mas o profeta poderá chamar para alguém além de Allah? Não. Então qual é o benefício? Ele diz que há pessoas que fazem da'wa não para Allah, subhanallah, para suas ideologias. Não. Porque um da'i, a preocupação dele é o quê? Ensinar as pessoas. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. Ensinar as pessoas o Corão e o Sunnah. E a maneira como os sahabas entenderam, perceberam. Quando você defende a sua ideologia, mesmo sabendo que estou a contrariar o Corão e o Sunnah, está a chamar as pessoas para quê? Para Allah? Não. Há muita gente que chama as pessoas para o seu partido, para o seu grupo, para o seu jama'ah, para ser ou ele ser seguido. Isso temos notado hoje. Há pessoas que dizem que não, você tem que seguir a mim só. E mais ninguém. Eu é que sou eu. Sallallahu alaihi wa sallam. Então, ad'u ila Allah, que eu chamo para Allah, aí para o din de Allah, al-Islam, la ilaha illa Allah, ala basira, na base de conhecimento. É aquilo que eu disse, que o da'wa não pode ser feito sem conhecimento. Fazer algo sem conhecimento, o que você vai estragar é mais do que aquilo que você vai arranjar. Ana wa man ittaba'ani, eu e todo aquele que me seguir. Então, qual é a nossa obrigação? Nós que seguimos o Rasul alayhi salatu wassalam, é procurarmos aprender como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o da'wa. É isso que a gente deve fazer. Não é tentarmos iludir as pessoas, dizer que não, esta é da'wa do profeta, uma coisa que nasceu há 1900 e tal. Há 80, 70 anos atrás, para dizer que esta é da'wa do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso não tem lógica.
A dawa do profeta já vem há muito tempo, desde que a base é esta. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع وسبحان الله e glorificado seja Allah وما أنا من المشركين. E esta parte aqui que é muito importante. وما أنا من المشركين. Que eu não sou idólatra, não faço parte dos idólatras. Ao mesmo tempo, isso quer dizer que é rejeição, refutação da idolatria dos seus praticantes. Então, dawa deve chamar as pessoas para o Tawhid Allah e também refutar, rejeitar o shirk, as inovações e por aí. نسأل الله العفو والعافية. Quando se fala de hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasana. Esse hikmah muitos entendem mal. نسأل الله العفو والعافية. O hikmah não significa você não falar a verdade. Não. O hikmah é você saber onde falar essas palavras e como falar, mas não pode ocultar a verdade. Então muitos pegam aqui e dizem que não podemos falar do shirk, de dalal, porque as pessoas vão levar a mal, vão nos dar nomes. Oh, subhanallah. É por isso que nós olhamos certos grupos de da'wah onde nasceu esse tipo de da'wah, são zonas onde existe o maior número de mushrikinas na face da terra. Não. Bem. Este hadith, meus irmãos, tem muitos benefícios, lições, conforme Sheikh Fawzan, hafidahullah, fez um resumo. Disse que primeiro faz parte do Sharia enviar pessoas para fazerem da'wah. Aí tem uma madrasa, por exemplo aqui, masjid, tem aulas, ou tem uma madrasa, temos várias madrasas em Nampula. Faz parte da as direções, enviar os alunos. Não precisa ser em grupo, um para ali, outro para ali, porque as pessoas lá fora precisam aprender o Din. Segundo, há muita gente que não conhece o Islã. É preciso chamar as pessoas para o Islã. Não podemos só deixar a evangelização ocupar espaço e nós com braços cruzados. Não, é preciso as pessoas conhecerem o Corão, conhecerem o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas enviar pessoas que têm conhecimento. Segundo, a primeira coisa que nós devemos chamar as pessoas para tal é o Tawhid. Primeira coisa, a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala. Terceiro, o da'i, aprendemos isso tudo no hadith, tem que ter visão. Se eu vou para uma zona fora da cidade, onde há uma determinada doença, porque às vezes, por exemplo, falando da minha terra, hoje você vai para masjid na ilha, fica tudo cheio. Fica tudo cheio. Até repete-se chamado. Jovens, mashallah, alhamdulillah. Então, eu não posso sair daqui para lá para
incentivar as pessoas a fazerem salat no masjid, porque é um problema que não existe. No entanto, tem outros problemas, como batota, como ziná, como shirk. Então, o da'i tem que ter visão para onde eu for. É por isso que o profeta disse para Mu'adh: "Ya Mu'adh, vais ter com o povo de Ahl al-Kitab", para eles saberem. Não vou fazer um discurso para acadêmicos. O mesmo discurso eu usar lá no Coroje ou aonde. Não é menosprezar, mas não dá. Cada lugar. Continuando com as lições que nós tiramos neste hadith, tiramos de que, ou aprendemos no hadith, que um kafir não se torna muçulmano senão depois de ele fazer a declaração da fé, ou shahada, é testemunhar an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Esta é a porta do Islã. Também tiramos aqui no hadith que o salat é a maior obrigação depois do shahada. E é a primeira coisa que Allah Azza wa Jalla irá perguntar os servos, os muçulmanos, é o salat. Salat obrigatório. E em seguida vem o zakat, que representa a parte social, né? A parte social. E o zakat, meus irmãos, conforme aqui o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou ao Mu'adh para que levasse o zakat e mencionou al-fuqara, faqir, que é o pobre. E isso ensina-nos de que o zakat nós sabemos que existem 8 tipos de pessoas que recebem o zakat, ou que merecem receber o zakat. Conforme Allah Azza wa Jalla disse: "Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi ar-riqab wal 'amilina wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah." Então Allah Azza wa Jalla mencionou 8 tipos de pessoas que podem receber o zakat. No hadith só vem mencionado um tipo. Isto para dizer que se a pessoa tiver a oportunidade de distribuir para esses 8 tipos de uma vez, tudo bem. Mas caso não, poderá dar um dos grupos mencionados aqui no versículo de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que são os pobres, al-fuqara. Portanto, é isto que nós temos para a nossa aula de hoje, que é o terceiro hadith. E este hadith fala-nos da obrigação de chamarmos as pessoas para o kalima la ilaha illallah, aí shahadata la ilaha illallah, e é a primeira obrigação que o muçulmano tem, porque conforme os nossos ulama dizem que depois da pessoa aprender o Islã, cumprir com o Tawhid, então não é permissível para ele ocultar, tem que chamar as pessoas. Depois da pessoa aprender, tem que chamar as pessoas, e a primeira coisa que é shahadat la ilaha illallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê conhecimento benéfico, que Allah subhanahu wa ta'ala
nos beneficie com o conhecimento que nós adquirimos e que Allah subhanahu wa ta'ala faça tudo aquilo que nós fizemos khalisan para Allah tabarak wa ta'ala e em conformidade com a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.